Apocalipse capítulo 2, verso 1. Eu confesso para a igreja que essa noite vai ser talvez memorável na minha vida. Porque essa palavra Deus me falou aos 45 do segundo tempo. E essa palavra Deus confirmou muito forte no meu coração, que é para muitas pessoas que estão aqui nessa noite. Eu quero ler com você. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Isso João escrevendo na ilha de Patmos. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, ele falando da igreja de Éfeso aqui, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, diga comigo, lembre-se. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor já se move aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, que não sejam as minhas palavras, que não seja o meu entendimento, mas seja a Tua vontade. Que cada coração aqui nessa noite, Pai, possa ser terra boa e a Tua palavra seja a semente. Senhor, que nessa noite nós venhamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco, nas entrelinhas da Sua palavra, que é eficaz. Obrigado, Jesus. E a igreja diz, vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Todos nós temos uma jornada. Se nós pegarmos cada pessoa aqui e formos conversar, todos nós temos algo em comum. Nós temos uma jornada de vida. Todos aqui perderam alguém que amava. Todos aqui já passaram por momentos difíceis. Todos aqui já se apaixonaram um dia. Todos aqui já tiveram o seu primeiro amor. Todos aqui já tiveram uma experiência. Todos aqui nesse lugar. Não existe uma pessoa que não tenha tido uma jornada. E é tão interessante porque no meio dessa jornada, independente qual seja o seu status financeiro, independente de onde você tenha vindo, nós temos alguém que apareceu no meio da nossa jornada. E esse alguém foi Jesus Cristo. Amém? Quantos creem que Jesus entrou no meio da sua jornada? Amém? Independente qual seja o seu caminho a ser trilhado e qual caminho você trilhou para chegar aqui nessa noite, todos nós tivemos um encontro com Jesus. E é tão interessante porque esse texto, ele é específico à igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso era uma cidade, eu não quero falar da igreja, mas eu quero falar da cidade. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente rica e importante na região da Ásia.
E a igreja de Éfeso é constituída 52 anos depois de Cristo, exatamente pelo apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso, ela não foi construída sozinho pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em uma das suas viagens, se eu não me engano, na sua terceira viagem missionária, ele sai, ele encontra a igreja de Éfeso, ele encontra aquele povo de Éfeso, e ali eles começam a falar do amor de Jesus, mas Paulo era acompanhado por duas pessoas, Priscila e Áquila, os seus dois discípulos ali naquele momento. E aí a gente conhece no meio dessa história, se você for ler Atos capítulo 19, sobre a igreja de Éfeso, nós vamos ouvir falar sobre um tal de Apolo, um cara que estava caminhando por aquela região, pregando sobre um Deus que havia morrido pela humanidade, pregando sobre o amor de um Deus que havia criado o homem e a mulher, mas ele não sabia o nome desse Deus. No entanto, que se você for ler nos últimos capítulos de Atos, Paulo vem falar exatamente sobre Apolo, que ele pregava sobre o Deus desconhecido. E Priscila e Áquila, descobrindo sobre esse tal de Apolo, fala: opa, calma aí. Apolo, vem cá. A gente quer te apresentar quem é esse Deus que você está falando. Esse Deus se chama Jesus Cristo. E ali eles fundam a igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito rica, porque existia ali o templo da deusa Diana, e a maioria do seu comércio era baseado exatamente em vendas de estátuas religiosas e algo parecido. E a igreja de Éfeso começa a ser tão fervorosa, tão temente a Deus, ela começa a se multiplicar, ela começa a crescer na sua realeza, que nós vamos ver no livro de Apocalipse, que é o livro do final dos tempos, e todos aqui sabem. Nós vamos ler exatamente as cartas às igrejas. E a primeira igreja citada, as cartas às igrejas, no livro de Apocalipse, é a igreja de Éfeso. E é tão interessante porque Deus fala que contra a igreja de Éfeso apenas existia uma coisa: era a falta do seu primeiro amor. Mas eu queria compartilhar com você esse crescimento da igreja de Éfeso em Atos capítulo 19, versículo 11. Abra sua Bíblia comigo. Se você trouxe uma Bíblia, abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 19, versículo 11. Diz assim: olha o que Deus fazia na igreja de Éfeso. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usavam eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados das suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus andavam expulsando espíritos malignos, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia um espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Essa é a prova que se você for expulsar um demônio, você tem que estar muito preparado. Senão você vai tomar um pau do demônio. Eu lembro uma vez que eu era adolescente, e eram mais ou menos umas 10 horas da noite, nós estávamos em casa e levaram uma mulher endemoniada lá na nossa casa, para que meu pai orasse, e eu devia ter por volta de uns 15 anos de idade, e eu estava dormindo, acordei com uns gritos acontecendo na sala de casa, e eu peguei, bem sorrateiramente, coloquei minha cabeça para o lado de fora, e eu vi a moça endemoniada, e espontaneamente ela olhou para mim, e eu corri para dentro do meu quarto, e fiquei assim: Senhor, que ela não conte os meus pecados, que ela não conte os meus pecados, que ela não conte os meus pecados. Eu ficava com medo, porque alguém já tinha me contado: olha, se você for expulsar um demônio e não estiver preparado, ele vai te caguetar. E eu ficava: Jesus, não deixa. Irmão, eu estava suando debaixo do edredom e falando: não deixa. Que na hora que saiu eu falei: ai, graças a Deus, tira essa mulher daqui. Mas a Bíblia nos fala que aquela igreja desenvolvia tanto que Paulo jogava os lenços, os aventais, as pessoas levavam, eram curadas. Éfeso viveu um momento único na sua jornada,
um amor por Cristo, uma transformação. Atos capítulo 19, versículo 18 ao 20, diz que muitos dos que creram vinham confessar e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo, os seus livros eram queimados publicamente, o valor total calculado chegava a 50 mil dracmas. Assim a palavra do Senhor se difundiu e se fortalecia poderosamente. Poderosamente. Sabe, quando Deus começou a fazer essa mudança, as pessoas perceberam que a idolatria era o que corrompia eles. Para mim, a idolatria é como, e a Bíblia sempre leva a palavra idolatria subsequente da palavra adultério. A idolatria é o que, no reino espiritual, aquilo que é o adultério no reino carnal. Substituir um Deus único por alguém que pode intermediar entre eu e Deus, se eu tenho livre acesso ao Pai. Se Jesus morreu numa cruz e a Bíblia fala que o véu se rasgou do alto a baixo para que eu pudesse entrar no Santíssimo Lugar, irmão, eu quero te dizer uma coisa: independente de onde você estiver, independente de qual for a sua situação, você tem livre acesso a Deus Pai, você pode falar com Ele e Ele vai te ouvir. Quantos creem nessa mensagem nessa noite? A Bíblia nos fala que a igreja de Éfeso conseguiu se expandir tanto, que em Atos capítulo 19, versículo 23, nós vamos ouvir a história de um cara chamado Demétrio, um ourives que ganhava dinheiro fazendo estatuetas de alguns ídolos, e de repente as pessoas pararam de comprar os ídolos, e ali começa a acontecer uma tremenda tragédia financeira naquela cidade, mas a Bíblia fala que então as pessoas começam a repartir entre elas aquilo que elas tinham, e a igreja do Senhor foi fortalecida. A jornada deles estava fluindo. A jornada deles estava acontecendo. Mas uma coisa a gente tem que parar para perceber. Você já percebeu que todas as vezes na sua vida que tudo está indo tão bem, tudo está dando muito certo, as coisas estão fluindo, está tudo muito bom. A sua casa está legal, a sua conta bancária está legal, os seus filhos estão bem, está tudo certo. Eu não sei se você é como eu, mas quando começa a dar tudo muito certo lá em casa, eu começo a falar, tá para acontecer alguma coisa. Alguém é como eu aqui? Alguém sente isso também? Você já percebeu que a nossa vida é exatamente quando você olha para o céu e você vê, meu avô das antigas, né? Meu avô é vivo ainda, ele vai fazer 90 anos agora. Ele fala que quando você olha para as árvores e elas param de balançar, para o vento, significa que vem de um grande temporal. De repente na nossa vida, quando tudo começa a parar, quando tudo começa a ficar muito calmo, logo vem uma grande tempestade. Sim ou não, casa? Vem uma tempestade, vem uma tormenta sobre nós, quebrando e levando tudo e tirando exatamente nós do nosso eixo. A palavra que eu quero ministrar aqui nessa noite é: volte ao ponto onde você caiu. Volte ao ponto onde você caiu. Na nossa jornada de fé, na nossa jornada com Cristo, na nossa jornada de vida, para que você entenda melhor, quando eu entrei na faculdade, eu estava numa época meio hippie da minha vida talvez, e eu fazia algumas pulseiras para levantar uma grana para eu pagar o meu transporte para a faculdade. E eu lembro que eu sentava ali na porta da Uniub e tinha uns hippies ali, e eu acho que eu era o único que era crente. E eles até meio me estranhavam, porque eu tinha uma camiseta escrita Jesus ama todos, e eles olhavam muito bem e falavam, esse cara não bate muito bem. E eu fazia um artesanato chamado macramê. Alguém conhece macramê? Sim? Para aqueles que não conhecem, então eu vou exemplificar com um tricô. Mulheres, homens também, tricô. O macramê, você só descobre que você fez os laços, aquela pulseira, você só descobre que você fez errada
na hora que você chega no final dela, quando ela emborca, ela não fica retinha. Você passa os fios, você entrelaça aqueles fios, e lá no final, quando você está dando o último nozinho, você vê que a pulseira está meio esquisita. E aí você tem que voltar, arrumando tudo e desfazendo todos os nós, para descobrir aonde você errou e refazer tudo de novo. A nossa jornada em Cristo, ela é exatamente dessa forma. A nossa jornada vai acontecendo, e lá na frente nós vemos tantas coisas acontecendo. Nós vemos os nossos filhos se perdendo. Nós vemos a nossa casa entrando num colapso. Nós vemos as coisas acontecendo na nossa história. E o Senhor fala para você nessa noite: volte ao ponto onde você caiu. Irmão, você não tem noção o quanto essa palavra é poderosa. Na sexta-feira Deus começou a falar isso muito forte no meu coração. Volte ao ponto onde você caiu. Se tem acontecido tantas coisas erradas na sua vida, se tem acontecido essa angústia na sua vida, se tem acontecido esse desânimo de adorar a Deus, e você não sabe, eu quero que simplesmente você volte ao ponto onde você caiu. E na própria sexta-feira, quando Deus me deu essa palavra, eu ajoelhei no meu quarto. Eu estava chorando, clamando: Deus, aonde eu errei? Aonde eu caí, Pai? E Deus me mostrou exatamente o dia, aonde eu estava e como eu estava fazendo aquilo. Deus me mostrou exatamente aonde eu estava. Preste atenção, casa, por favor, preste atenção. Essa palavra é séria. Preste atenção. Na sua jornada, se você se acha autossuficiente, se você se acha a pessoa dona do seu próprio destino, se você se acha uma pessoa autossuficiente, a igreja de Éfeso se achava talvez assim. Porque a igreja de Éfeso crescia, e com ela crescendo, começaram a vir as novas gerações. E sabe o que aconteceu? Os velhos daquela igreja pararam de ensinar sobre o temor de Deus aos novos. E quando Deus fala que vocês esqueceram do primeiro amor, Ele está se referindo a uma nova geração que se esqueceu do primeiro amor, da terra do Egito, de onde foi tirado, de onde você foi tirado, de onde você foi arrancado, até onde Deus te trouxe aqui nessa noite. E quando nós nos esquecemos dessa trajetória, eu quero te convidar nessa noite: volte ao ponto onde você caiu. Por favor, preste atenção em mim, irmãos. Preste atenção em mim, por favor. Se você tem sentido essa confusão batendo sobre a sua mente, se você tem se sentido exatamente enfraquecido, dizendo: cara, eu não sei o que está acontecendo sobre a minha casa, sobre a minha vida, volte ao ponto onde você caiu. Quantos aqui estão entendendo essa mensagem nessa noite? A palavra de Deus nos cita exatamente sobre um grupo que o Senhor fala: mas sobre você, igreja de Éfeso, tenho algo a favor, como você também é. Eu sou contra os nicolaítas. Quem são os nicolaítas, irmãos? Por favor, se você quiser anotar, anote. Num contexto histórico, os nicolaítas eram uma seita formada por pessoas que pregavam um falso Jesus, profetas, falsos profetas, e o único intuito deles era se infiltrar dentro das igrejas e destruírem as igrejas por dentro. O único intuito dos nicolaítas eram aqueles que eram infiltrados dentro das igrejas e implodiam as igrejas. Quantos de nós achamos que estamos numa jornada correta, enquanto estão habitando nicolaítas dentro de nós? Estamos ouvindo falsas palavras, falsos testemunhos, falsas pregações, falsas pessoas que dizem conhecer sobre o Deus. Nós vimos agora há pouco judeus que falavam assim: em nome de Jesus e de Paulo, saia. Eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas quem são vocês? Volte ao ponto onde você caiu. Irmão, volte ao ponto. Se você se sente afastado da presença do Senhor, essa é a noite de você voltar exatamente ao ponto onde você caiu. Nunca é tarde demais. Sabe de uma coisa, casa? Eu queria, de todo o meu coração, abrir o meu coração com vocês aqui. Eu não tenho vergonha nenhuma. E no ano passado,
no mês de novembro, eu lembro que o Bruno pregou durante um mês aqui. Eu não estava num momento bom da minha vida, e eu não tive problema nenhum de ficar um mês sentado ouvindo a pregação. Eu não tenho problema algum de um dia sentar num banco e fazer parte dessa casa como ouvinte e não ministrar mais a palavra, porque eu acho que eu preciso me tratar. Eu sou ser humano como qualquer um de vocês. E se eu precisar um dia parar tudo para cuidar da minha família, da minha casa, assim eu vou fazer. Quando eu preciso voltar ao ponto de onde eu caí, eu falo que eu tenho que voltar tudo. Esquecer até mesmo essa obra. E voltar ao ponto de onde eu caí. E começar tudo de novo. Sabe de uma coisa? A igreja de Éfeso estava muito preocupada em seus deveres. E eles esqueceram o mais importante: a devoção. Muitos de nós estamos preocupados com os nossos deveres. Uma igreja perfeita, um louvor perfeito, uma família perfeita. E temos nos esquecido da nossa devoção. Paixão e devoção é algo que o Senhor busca de nós. Paixão pelo nome dEle, devoção pelo nome dEle. As demais coisas sempre serão acrescentadas sobre nós. Não existe maior segredo de ter uma vida reta perante Deus do que eu abominar os nicolaítas que aparecem sobre mim, as pessoas que querem me tirar dos caminhos do Senhor. Mas não existe nada melhor do que eu reconhecer aonde eu me perdi e voltar. E entender que só Jesus, Ele pode saciar o meu coração. Só Jesus pode saciar a sua carência. Só Jesus pode saciar as suas dificuldades. Só Jesus pode curar a sua dor. Só Jesus pode resolver a sua vida financeira. Só Jesus pode te salvar. Não existe outro Deus, não existe uma outra pessoa a não ser Jesus Cristo que pode trazer salvação sobre nós. E não adianta nada eu procurar em outros lugares e me esquecer do primeiro amor. Às vezes eu quero mudar de igreja, eu quero mudar de, como você diz, talvez religião, porque eu não acredito na religião, eu acredito em Jesus Cristo. Você pode mudar de todos os lugares, se o problema continua em você. Se você tem se boicotado, se você sempre quer voltar ao seu passado, se sempre você quer abrir a gavetinha do passado, tirar o seu velho homem, a sua velha mulher, trazer para fora, usar um pouquinho e guarda, volta, se arrepende, Deus me perdoa, e semana que vem você abre de novo, usa o velho homem, usa a velha mulher, fecha a gavetinha. Sabe de uma coisa? De hoje em diante, eu quero sempre falar uma palavra nessa pregação, em todas as minhas pregações. Jesus está voltando. Se você tem ouvido para ouvir, ouça. Arrependa dos seus maus caminhos. Sabe por quê, irmão? A Bíblia não fala que Jesus vai voltar em contagem regressiva. A Bíblia não fala que Jesus vai voltar avisando, falando, estou voltando agora, porque ele já tem avisado através dos sinais. A Bíblia fala que Jesus voltará como um ladrão na noite. Você fica sentado na sua cama esperando o ladrão chegar? Ih, rapaz, o ladrão está atrasado, hein? Tinha que ter roubado meu carro há meia hora atrás. Não roubou ainda. Ei, mulher, dá uma ligada pro ladrão aí, ele não chegou ainda. Não? O ladrão chega no susto. De repente. E quando Jesus fala que ele vai voltar como um ladrão na noite, significa que nós temos que estar preparados. E para você estar preparado, volte ao ponto onde você caiu, cara. Seja homem, seja mulher, a voltar ao ponto onde você caiu. Cara, Deus está queimando no meu coração nessa noite. Isso, essa palavra. E se Deus está queimando no seu coração nessa noite, eu quero que você comece a clamar Ele, dizendo, Senhor, eu quero voltar aonde eu caí. Me mostra, Deus, aonde foi a minha falha. Me mostra, Senhor, aonde eu precisava ter arrumado. Se meu filho, se minha filha está perdido, me mostra o que eu deveria ter feito. Quando nós clamamos aqui, irmãos, sobre os nossos adolescentes, quando nós clamamos aqui sobre a nossa igreja,
Nós clamamos por uma geração que tem se perdido. E se você é homem, mulher, acima de 18 anos, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, nós cuidarmos dessa geração. E não deixar que o primeiro amor se perda. Parar de olhar para o seu próprio nariz, parar de olhar para a sua conta bancária e querer que só se multiplique, e parar de olhar para uma geração. Aqueles meninos, aquelas meninas que estão lá em cima, são a próxima geração. E eles vão pregar o evangelho com mais fervor que nós. Mas se nessa noite a igreja não se despertar e voltar exatamente para o ponto onde a gente caiu, nada vai acontecer. Se a igreja não se desvincular da corrupção, se a igreja parar de querer seguir falsos deuses, se a igreja não parar de seguir falsos profetas, nós nunca vamos andar no caminho certo. Lucas capítulo 15, versículo 7, diz assim: eu lhes digo, que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Irmão, você entende isso? Haverá mais festa no céu de uma pessoa que está numa vida de pecado hoje, independente se você já veio de igreja, independente se você já aceitou Jesus, mas se você se arrepende hoje do seu pecado, haverá mais festa no céu do que uma igreja lotada, um monte de gente aqui, mas que são justos, já estão no caminho. Deus quer fazer uma festa no céu hoje pela sua vida, se você se arrepender dos seus pecados. Deus não quer fazer festa por alguém que já está aqui há muito tempo e é dizimista. Deus não está vendo dízimo, Deus não está vendo dinheiro, Deus não está vendo quantos seguidores você tem, querido. O que Deus está vendo é o seu coração. E tudo que Ele te pede nessa noite é o seu coração, e para que você se arrependa. Volte ao primeiro amor. Volte ao ponto que você caiu. Sabe o que é voltar ao primeiro amor? Sabe como aquela igreja de Éfeso estava? Quantos aqui tem mais de 10 anos de casado? Levanta a mão. Poucos? Muitos. Esse ano eu vou fazer 15 anos de casado com a Jana. Semana que vem? Essa semana? Irmãos, eu queria dar meu último testemunho, porque eu vou morrer hoje à noite. Tá brincando. Essa semana, dia 26. Homens, aprendam a escrever na mão assim como eu. Estou brincando, não escrevi nada. Esse ano a gente faz 15 anos de casado. 24 anos juntos. Mais um ponto. Deus é bom. Sabe qual que é o segredo de um excelente casamento? Sabe o que essa igreja passava? A igreja de Éfeso vivia como alguém que está há muitos anos casado. E o homem e a mulher talvez nunca tenham se traído. Não sei se existe essa expressão. Ou traído um ao outro. Foram fiéis em todos os momentos. Mas não existe amor nenhum entre eles. Já viu casamentos assim? Que não existe afeto? Talvez seja seus pais ou seus avós. Era muito comum antigamente. Um casamento que o homem era fiel, a mulher era fiel, mas não existia afeto nenhum. Alguém abraçar, se beijar, falar que amava. Cada um para o seu lado. A sua avó, talvez, ou você, ou seja lá quem for, fazendo comida e o marido chegando, sentando na mesa, põe comida no prato, não tem um beijo, não tem carinho. Apenas uma máquina reprodutora. Quando o Senhor fala para a gente voltar ao primeiro amor, é para a gente ter uma longa jornada com Ele, mas constantemente apaixonados. O segredo do meu casamento durar tanto tempo, 15 anos, tivemos vários problemas no meio do caminho, mas é todo dia não deixar cair na rotina o meu casamento. Ser apaixonado. Lembrar da Janaína que eu conhecia quando ela tinha 14 anos de idade. Lembrar todos os dias do meu amor por ela. Sentir essa vontade de abraçar, de beijar, da gente ficar junto.
Sentir essa vontade da gente poder deitar, ficar deitado até mais tarde e falar um para o outro o quanto a gente se ama. Eu quero que você pense nisso com Jesus. Viver o primeiro amor todos os dias eu não quero sair dessa presença. O louvor está tocando, irmão. Eu não estou nem aí para quem está me olhando. O pastor é doido, não estou nem aí, cara. Eu estou aqui ouvindo o louvor. Como um trovão, impetuoso ele é. Senhor, o Senhor é maravilhoso, a gente não cai na rotina, a minha adoração é constante na presença do Senhor. Eu lembro quando eu tinha 14 anos de idade, eu era professor de dança no ministério dos meus pais, e eu fui professor de dança até os 21 anos de idade, não parece, irmão, eu sei disso, mas eu dancei dos meus 11 aos meus 14, até os meus 21 anos, e eu lembro que quando eu dançava, irmão, na igreja, eu cantava, eu entregava tudo de mim ao Senhor, eu entregava na dança e tal, mas eu entrego o meu tudo na hora do louvor, eu entrego o meu tudo na hora da palavra, eu entrego o meu tudo durante a semana. Ei, eu quero te falar uma coisa, meu irmão, volte ao ponto onde você caiu, e a partir de hoje, comece a entregar o seu tudo ao Senhor. Entregue o seu tudo ao Senhor. Volte ao ponto onde você caiu. Deixe que Deus possa tecer a história da sua vida e desfazer as linhas erradas que você fez durante tanto tempo. Deixe o Senhor hoje te pegar como um crochê, como um macramê, e desfazer todos esses nós que você fez. Deixa Deus refazer a sua vida nessa noite. Eu não estou te pedindo para você ser um fiel a essa igreja. O que eu estou te convidando nessa noite é deixar que Deus transforme a sua vida. E que Deus ele possa restaurar aquilo que você perdeu. E por último, e para terminar, eu quero ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Apocalipse 3, verso 15, diz, 3, 15 ao 18, diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Não seja uma pessoa morna, que entende que os domingos devem ser para você tirar os seus pecados do corpo. Que os domingos na casa sejam apenas um analgésico para a sua dor espiritual e que você tem cutucado essa dor constantemente. Mas que você entenda que aqui é onde você vai encontrar um alimento saudável. O processo pode demorar, mas o seu organismo vai absorver tudo aquilo que Deus tem para você. Quantos aqui nessa casa e nessa sala, nesse momento, foram traídos? Foram abandonados? Tiveram a sua vida destruída pelo mundo das drogas? Tiveram a sua vida destruída pelo homossexualismo? Mas o Senhor nessa noite, Ele quer tecer a história da sua vida. Volte ao ponto onde você caiu. Só existe um Deus, só existe um Filho e só existe um Espírito Santo. Não seja como a igreja de Éfeso, deixe o primeiro amor invadir a sua vida nessa noite. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família.
O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!